Agora nós vamos aprofundar um pouco o controle externo, porque é regulação e fiscalização, né? Então tem mais a ver com controle externo. E olha quantas questões que caem. Todo mundo igual, ó, duas questões. Seja você dirigente, conselho deliberativo ou conselho fiscal. E aqui nós vamos aprofundar um pouco essa função da... Quais são os órgãos de regulação e fiscalização de URPPS, tá? Então nós vamos trabalhar nisso, né? Aqui também cai, pode ver que o conselho fiscal cai um pouquinho mais no intermediário. No avançado cai tudo a mesma coisa, ó. Dois, só que muda um pouquinho, mas nós estamos aqui, hein, ó. Nós estamos no básico, tá? Esse que vai cair. Bom, órgão de regulação e fiscalização de RPPS, órgãos de controle do RPPS, órgãos de regulação e fiscalização. Além da Secretaria da Previdência, os tribunais de contas e o Ministério Público de Contas possuem competência de fiscalizar os RPPS em cumprimento ao... Então, opa, primeira coisa, tanto a Secretaria de Previdência, os tribunais de contas e o Ministério Público de Contas, eles podem fiscalizar. Olha o que está escrito aqui. É aquele artigo 70 que nós já lemos, né? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, mediante controle externo. Ó, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, ó, indireta aqui nós, ó. Quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Olha aqui o cada poder. Então, o Tribunal de Contas, ele pega lá o poder legislativo, mas também fiscaliza o RPPS. O Ministério Público de Contas fiscaliza o Poder Judiciário, mas também fiscaliza o Instituto. Tá aqui. Então, em cima disso, vamos agora trabalhar uma coisa que eu acho que é mais pertinente aí, a função de cada um, tá? Primeiramente, quem que manda no barraco? Quem que é a pessoa que vai trabalhar bastante com isso daí? Conosco. É a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ó. No artigo, não vai cair qual é a lei, qual é o artigo, tá? Eu só estou fortalecendo aqui, ó. Você saber que eu não estou tirando da minha cabeça, daí é tudo de lei. É isso, porque eu sei que a Totum trabalha assim, ela vai em cima do que está na lei, então a gente não pode escorregar muito, tá bom? Compete à União por intermédio, olha só, ela já põe na lata assim, né? Ó. Compete à União por intermédio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, em relação aos regimes próprios de previdência social e aos seus fundos previdenciários, o quê? Essa pergunta os alunos têm falado que cai bastante. Qual é a função da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho? O que ela faz da vida? Tá? Então, nós já vimos que ela é um órgão de... Né? Olha aqui o que fala. Ó. A orientação, a supervisão, a fiscalização e o acompanhamento. Ó, primeira coisa, vamos lá. Vamos com calma, que essa daqui é matéria minada já, matéria que cai. Porque isso daqui cai em outros lugares também, órgãos de fiscalização. Saber bem da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho é importante para vocês, tá? Então, ó. Em relação aos regimes próprios e aos fundos previdenciários. Né? Tem Funprev aí, Fundo de Previdência da Cidade. E tem os RPPS lá, Instituto de Previdência. Se é I, é instituto, né? É um instituto de previdência, é uma autarquia, é desvinculada. O fundos já estão vinculados à prefeitura ali e tal. Então, ó, a orientação, a supervisão e fiscalização e o acompanhamento. Isso daqui já fala bem, né? Ó. Orientação, supervisão e fiscalização, quase a mesma coisa. E o acompanhamento. Também é basicamente a mesma coisa. Então, ó, cuida tudo mesmo. O estabelecimento e a publicação de parâmetros, diretrizes e critérios de responsabilidade previdenciária na sua instituição, organização e funcionamento. Olha só, gente. A Secretaria da Previdência, ela pega tudo. Tudo. Porque olha o que eles falam aqui. E vou riscar.
o estabelecimento e a publicação de parâmetros, diretrizes e critérios. Do quê? De responsabilidade previdenciária na sua instituição, organização e funcionamento, relativos... Pode ver, responsabilidade previdenciária tem a ver aqui com atuário, né? Relativos ao custeio, benefícios, olha aqui, atuária, contabilidade, aplicação e utilização de recursos, constituição e manutenção dos fundos previdenciários, para a preservação do caráter contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial. Bah, então, Marco do céu, pelo amor de Deus, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ler essa desgraça. Não, calma. Vamos lá. Quando você pega uma... Bom, primeiro, se você souber que a Secretaria Especial de Previdência, ela faz tudo, barba, cabelo e bigode de previdência, já ajuda. Como você vai fazer? Uma dica para vocês sobre isso. Essa palavra aqui, ó, que eu já falei várias vezes para vocês, sempre vai estar presente. Preservação do caráter contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial. Esse negócio aqui vai estar sempre presente, na lei 9.717, qualquer lei que você fala de instituto, vai ter sempre esse negócio aí presente, tá? Então, a primeira coisa é isso. O resto, se a gente for destrinchar essa frase aqui, se você for ver essa parte aqui toda, ó, aqui, ó, essa parte aqui, ó, a parte que eu... Tá falando o seguinte, que tudo do RPPS, quem decide, quem normatiza é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E ponto. Você deve estar perguntando assim, ô Marcos, aqui está falando aplicação e utilização de recursos. Então, não tem uma lei lá que é do Conselho Monetário Nacional que manda? Mas a Secretaria da Previdência, ela fala isso, ela fala assim, na parte ela põe as normas dela e fala, na parte de investimentos, você deve, não dessa forma, né, de uma forma jurídica, mas fala assim, na parte de investimentos, você deve seguir as determinações do Conselho Monetário Nacional na na resolução número 4.900, na lei, na resolução, né, resolução 4963, 4.963. Então, por mais, se você fala assim, mas nós estamos sendo mandados pelo Conselho Monetário Nacional, mas foi a Secretaria Especial que falou para a gente ser mandado por ele. Ela poderia falar assim, ó, sobre a aplicação e utilização de recursos, vocês consultem o Marcos Vinícius, nada, né? Mas não é isso que ela fez, né? Se ela fizer isso dela, tá ferrada também, né? Como que vai passar? Não vai fazer isso nunca. Mas ela coloca, né? Olha, sobre esses dados, você vai consultar a normativa número tal. Sobre lembra que nós vimos muito sobre compensação atuária? O atuário. Então, sobre a atuária vai ser a emenda constitucional número 107 e a lei número 8.666. Então, a 8.666 é de licitação. E a lei número tal lá. Entendeu? Então, às vezes você até acha que quem está mandando é um outro órgão que está fora, Conselho Monetário, Banco Central, mas, na verdade, a Secretaria da Previdência ela que determina onde que a gente deve seguir, mesmo que seja outros órgãos, entendeu? E repito, hein? Vou repetir, a questão na hora que tiver estabelecimento e publicação, coloca toda essa frase aqui, de parâmetros, diretrizes e critérios, blá, 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 aí lá no final fala, para obtenção do maior ganho possível, toda vez que tiver isso, sai. Do maior, ela pode fazer toda essa frase bonitinha, ó, chega aqui no final, ela fala, ao invés de for preservação do caráter contributivo e solidário, ela fala, para obtenção do maior lucro possível, da melhor performance possível, para salvaguardar a saúde financeira do Instituto. Cara, toda vez que tiver maior performance possível, não. É preservar que todo mundo tem que contribuir e que todo mundo tem que se ajudar e tem que ser um equilíbrio financeiro, que é o dinheiro tem que entrar, tem que bater, e o atuarial, que é essa questão das dívidas,
que tem aí, né? Eu vou pagar aposentadoria para muitas pessoas aí durante muito tempo. Então, esse equilíbrio atuarial tem que ser feito, tá? Então, cuidado com isso. E outra coisa que a Secretaria de Previdência faz, a apuração de infrações por servidor credenciado e a aplicação de penalidades por órgão próprio, nos casos previstos no artigo 8, que são, isso daqui não, o artigo 8 nem cai aqui para vocês, mas o artigo 8º ele fala muito sobre essa questão de quais são as penalidades, as infrações, né? Mas basicamente é roubar dinheiro, né? Desviar dinheiro, fugir da lei. Quando fala assim, os casos previstos no artigo 8º, se a gente fosse resumir assim, qualquer coisa que conflite com a lei ou com as diretrizes internas, as normativas internas do Instituto, é uma infração, e a Secretaria Especial, por servidor credenciado, ela vai lá e vai ver o que está acontecendo. Então, é o normal, né? Ela vai ver se está ok. E uma coisa que eu acho que aqui vai cair para vocês, eu apostaria minha ficha, se fosse para apostar, eu não gosto de aposta, né? Mas se fosse para eu apostar, eu apostaria nesse termo aqui, ó, esse quarto, a emissão do CRP, do Certificado de Regularidade Previdenciária, é da Secretaria da Previdência. O CRP não sai do Tribunal de Contas, esse é um... Eu sei que... Ah, Marcos, mas isso é óbvio. Cara, isso é óbvio para o dirigente. Às vezes para o comitê, conselho deliberativo. Você vai conversa com muita gente me pergunta isso. Estou lá, Marcos, vem cá, esse CRP sai da onde, hein? É do Ministério da Fazenda, da Economia? É o Tribunal de Contas que libera para a gente? Porque a gente tem que mandar as contas para o Tribunal de Contas para ver se vai liberar o CRP? Não, não, não. Quem emite o CRP é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Tá, ó. A emissão do certificado de irregularidade previdenciária. O que é o certificado de irregularidade previdenciária? Nós já vimos um pouquinho sobre isso, nós vamos ver lá na frente também, vai ter um módulo só sobre isso, só cai para dirigente. Mas, gente, na boa, se eu fosse vocês, eu ficava, porque sempre dá uma visão ampla de tudo, né? O que nós estamos abordando aqui. O CRP, ele atesta que está tudo ok. Olha lá. Que atestará o cumprimento dos critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência e aos seus fundos previdenciários. Então, várias coisas travam o CRP. Quer ver uma coisa que trava o CRP? A certificação. Não é uma coisa mais básica aqui para todo mundo entender? Qualquer incongruência. O CRP é uma coisa assim, a gente tem que ir lá e declarar, é declaratório, né? Marcos, quanto comitê de investimento você tem aí? Quantas pessoas? Tenho 10. A maioria tem que ter um CPA, uma certificação, né? Tem, não. Ué, você tem que resolver, vou resolver. Mas enquanto não resolver, vai ficar com o CRP travado porque tem uma irregularidade. Então, falta de certificação trava o CRP. Documentos que você deve mandar para o CADPREV. O CADPREV é um sistema que vai direto para a Secretaria da Previdência, né? Esses demonstrativos, DPIM, DAIR, o documento do atuarial, DRAA, né, o DRA, todos esses demonstrativos, os APRs, a gente tem que falar que tem. Ah, não tenho. Se ele lá, ela entender que está faltando, ela pode pedir o que ela fala, auditoria in loco, né? Que é chegar lá e falar assim, ô Marcos, então, você falou que tem isso, 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 isso. Cadê? Tá aqui? Onde que tá? Tá guardado? Então ela pede essas questões, entendeu? Então, a emissão do certificado de irregularidade previdenciária atestará os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios. E nem cai, fiquei espantado, que eu pensei que vai cair, né? Nós vamos ver, tem um módulo que vai ser na sexta-feira, que é critérios para emissão do CRP. Os não vou atentar aqui, porque aqui não cai, não vai cair nem para conselho fiscal, nem deliberativo, cai só para o dirigente, né? Mas é legal você ver, você ter uma noção de quais são os critérios, né? Então, critérios exigentes, mas o CRP é importante nisso, tá? Ó, o principal daqui, que eu já tenho ouvido falar que cai bastante, é essa questão de quem emite o CRP, é a Secretaria de Previdência, tá? Então, fique esperto com isso daí. Eu colocaria um asterisco,
né? Vou colocar aqui para vocês, ó, fica esperto com esse 4 aqui. De tudo isso daqui pode cair essas duas coisas, tá? São duas questões só, né? Questão de... o que a Secretaria Especial de Previdência de Trabalho faz? Tudo. Tudo relativo à Previdência. Tudo. Entendeu? Fiscaliza, normatiza, coloca... Para quê? Para cuidar do equilíbrio financeiro atuarial e manter o caráter contributivo e solidário. Vocês têm que saber na ponta da língua. Ah, tá. E como que ela vê isso daí? O que que ela pede para a gente um montão de demonstrativo, a gente manda. Se um deles estiver faltando, ela trava o CRP até a gente resolver. E por que que o CRP é importante? Porque quando o governo, uma das coisas é quando o município quer pegar dinheiro do federal, ele não consegue fazer convênio, trava o CRP, porque uma das exigências para pegar é o CRP, que está tudo ok com a previdência dos servidores públicos. Então, se não tem o CRP, não libera o dinheiro. É que nem quando pede CND, né? Certidão negativa de débito. Ah, Marcos, vamos te pagar aqui, ó. Precisa emitir sua CND. Ih, mas eu devo para a Receita Federal, hein? Ih, então não vai dar para te pagar. Entendeu? É a mesma coisa. Você tem um certificado para você avisar, ok? Então, esse é o CRP. Aqui eu até falei isso, né? Só para fechar essa história, ó. A atividade de fiscalização e acompanhamento realizada pela Secretaria da Previdência Olha aqui, ó. Isso daqui que arrebenta a Secretaria da Previdência. É por isso que tem aí institutos, muitos institutos, não vou falar a maioria, né? Seria maldade minha, mas muitos institutos que, eu não tenho CRP, eu tenho CRP aqui na mão, estou mais desenquadrado que, né? Estou desenquadrado pra caramba aqui. E mesmo assim eu estou com o CRP por causa dessa história aqui, ó. Atividades de fiscalização e acompanhamento realizada pela Secretaria da Previdência é limitada, pois deve respeitar a autonomia do ente federativo. Entendeu por que a gente consegue tirar CRP via judiciária? Falar lá com o promotor, com o juiz da coisa, ele põe, fala, não, tá assim, aí conta uma história lá, tá assim por causa disso, aí libera. Então, a Secretaria da Previdência, ela tem que respeitar a autonomia do ente federativo. É nisso daqui que eles se alicerçam para chegar aí. O Tribunal de Contas e o Ministério Público, não. Ele é cidade, esqueci, tem um termo para isso, mas ele transita em tudo. A Secretaria da Previdência, ela não vai nessa. Então, e a Secretaria, ela trava o CRP, aí você vai no juiz e explica o porquê que está travado o CRP. Por causa disso, mas o governo está precisando de dinheiro. Esse convênio que o governo ia celebrar era para, aí vai falar a palavra mágica, né? Era para saúde. Aí o cara, é mesmo, e aí não dá, né? Vai deixar de pagar saúde numa época de pandemia? Não. Aí põe lá, entendeu? Então, aí pronto. Aí CRP que não era para ser liberado, libera. Olha aqui, o principal instrumento de vinculação dos RPPS e da Secretaria de Previdência é o CRP. É esse o documento que, se não houvesse o CRP, o pessoal não iria nem... Secretaria de Previdência ia pedir, tem que ter certificação. Os caras, beleza, ninguém ia ter. Quando pede já não tem mais dificuldade, entendeu? Claro que tem, né? Você não tem, mas tem muitos institutos que, a gente tirou tudo judicialmente. Então, esse slide aqui, ele fala para gente duas coisas importantes, tá? Essa questão que a atuação da Secretaria da Previdência é limitada à autonomia do ente federativo. Por isso que abre uma brecha aí, ó, para você judicializar a obtenção do CRP. Entendeu? O CRP é a principal, o governo mesmo linkando uma coisa com outra, eu só vou liberar o dinheiro seu se você tiver o CRP, ele pode fazer isso. Só que, como a secretaria não é transacional, é transacional que chama, tem outro nome, mas daqui a pouco eu me acho, daqui a pouco eu acho esse nome. Como ela não
não é transversal, né, na administração, ela não pode ir lá e atropelar o ente federativo e falar assim, não, 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 não vai receber nada, não. Enquanto não pagar aí consegue o CRP judicial, ok? Então, se eu fosse vocês, eu tava uma... Opa. Aqui, ó. Eu ficava esperto com isso daqui, tá bom? Ó. Principalmente essa parte aqui é limitada, autonomia do ente federativo. Não que o ente federativo vai conseguir o CRP se ele peitar. Não é assim. Mas a secretaria não pode punir o ente federativo. A única coisa que ela faz é não liberar o CRP, que indiretamente pune, né? Vou liberar o CRP. Não tá bom, não é certificado de regularidade previdenciária. Não está regular. Por que eu vou liberar? Entendeu? Aí trava lá do outro lado, né? Porque o governo fala, ih, não vai dar para eu te dar o dinheiro, porque uma das questões é o CRP. Não vai dar. Aí trava, entendeu a jogada? Bom, temos aqui... Ok, vimos essa parte. Lá. Beleza, então, gente. Vimos a Secretaria Especial de Previdência, né? Conversamos bastante sobre ela. Vamos falar agora do Tribunal de Contas, né? Secretaria de Previdência, tudo a ver com Previdência. Fique esperto com aquelas questões que eu falei para vocês, né? Né? Do que ela faz, sobre o CRP, fique esperto sobre o CRP, isso daí, né? Olha só o Tribunal de Contas agora. Tribunal de Contas, hein? Responsáveis pela fiscalização, os tribunais, né? Responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos e entidades da administração pública direta e indireta. Ó, dos entes, ele faz todo mundo, hein? Ente federativo e nós aqui também, o indireto, certo? Responsável pela fiscalização é tudo também, contábil, financeira, orçamentária e operacional. A Constituição, nós já vimos essa daqui, artigo 71, o controle externo do Congresso Nacional, né, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. Então, ó, vamos lá, controle externo. Isso daqui nós já vimos, né? Vamos dizer assim, é um braço do Congresso Nacional, poderíamos dizer, né? É a lupa do Congresso, como eles falam, né? A lupa do Congresso Nacional, ele que vai investigar aí, bonitinho. O que ele faz da vida? Se a gente for ler aqui, ó, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, ó, legalidade dos atos de admissão de pessoal, na administração direta e indireta, ó, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, ó, fundações, nomeações para cargos de provimento em comissão, também, né? Sabe o pessoal lá que é livre nomeação, bem como a das concessões de aposentadoria, e aqui, ó, concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Bom, resumo da ópera, o Tribunal de Contas ele pode fiscalizar todo mundo aí, e o artigo 71, ele tem vários incisos, e esse inciso 3 aí, ó, ele tem inciso 1, 2, 3, 4, 5, vai embora, um tanto de coisa que ele faz. Mas aqui fala bem claramente das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, né? Cita a gente aqui em vários casos, né? Ó, a gente pode ser citado aqui, administração indireta pode ser o instituto, as fundações, né, bem como a das concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ó, que aqui vem em cheio na gente, hein? Né? Então, ele faz isso daí, ó, e o palavra-chave aqui, ó, Congresso Nacional, tá? Tribunal de Contas está ligado ao Congresso Nacional. Coloquei isso para vocês, isso é importante. Já tínhamos falado isso
Só estou fortalecendo porque aqui nesse modo eles falam sobre isso, tá? Depois o poder legislativo, né, ó. Lei Complementar número 101 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Artigo 59 da Lei Complementar 101. O Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio de Tribunal de Contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público. Então, olha só, o Poder Legislativo pode acionar o Tribunal de Contas, mas pode ver que agora que está aparecendo o Ministério Público aqui, né? Ó. Fiscalizarão o cumprimento desta lei complementar, consideradas as normas de padronização metodológica editada pelo Conselho. Bom, a lei ela fala sobre a responsabilidade de gestão fiscal e da outras providências, e fala que o Poder Legislativo pode tanto acionar o Tribunal de Contas, e aí coloca um cara a mais aqui, né? Ó, o Ministério Público de Contas. Certo? Então, o Poder Legislativo, ele pode fiscalizar a gente? É o Congresso Nacional. Ele pode tanto acionar o Tribunal de Contas, que é o principal dele, né? Nós vimos aqui, ó, o Congresso Nacional é o principal, é a principal área. Mas também, caso aperta, quase ele vê que precisa de um promotor, né? Quer acionar a promotoria pública e pegar também esse poder legislativo e punir e tal, porque o Tribunal de Contas ele pode chegar e dar multas, sanções. Mas quando vê que o negócio é mais forte, aí ele pode também acionar o Ministério Público. Então não é, eu falei aqui, né, às vezes, eu não sei se a Totum entraria numa questão tão profunda dessa de, poder legislativo é com o Tribunal de Contas, poder legislativo com o Tribunal de Contas, poder judiciário com o Ministério Público. Pode entrar nessa, mas saibam vocês que o poder legislativo pode acionar Tribunal de Contas ou o Ministério Público. Está falando no artigo 59, tá? Né? E aí o Ministério Público, né? Ó, o que o Ministério Público faz? O Ministério Público, instituição permanente e essencial à função jurisdicional, tá vendo que tem bem a ver com judiciário, jurisdicional, jurídico. É responsável perante o judiciário pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis na sociedade, pelo fiel observância da Constituição e das leis, e será organizado nos estados de acordo com as normas gerais das leis complementares. Bom, o Ministério Público ele tem mais uma pegada jurídica, certo? Para respeitar os interesses da sociedade. Pela fiel observância de quem? Sempre é a Constituição, certo? Sempre são das leis, das normas, sempre isso daí, né? Então, o Ministério Público também é um órgão que chega. Eu não me aprofundei aqui qual é a função, a gente fala até, coloquei as 3 principais, né? Principal função dele, que acredito que, assim, se fosse trabalhar um pouquinho mais, ia cair em cima disso, mas falar que ele cuida mais desse ordenamento jurídico. Quando falava assim, qual é o braço, qual é o órgão, que é um órgão de controle externo do RPPS, que tem uma função jurisdicional. Quando tendenciar, eu não quero que você decore, quando tendenciar para a parte mais jurídica, judiciário, jurisdicional, jurisprudência, qualquer coisa nesse patamar, né, poder judiciário, tende a ser o Ministério Público, tá? Quando fala mais de legislativo, uma supervisão mais constante, o Ministério Público não fica numa supervisão tão pesada como o Tribunal de Contas dentro de um RPPS. Pode ver, quando a gente ouve falar de, tá tendo uma diligência, tá tendo uma... Como que se fala? É diligência, mas tem um outro nome, né? Quando tem uma auditoria, a gente ouve falar do Tribunal de Contas, a gente não fala do Ministério Público, certo? Mas tem isso daí. O Ministério Público tem uma questão que sempre cai quando fala de Ministério Público, que são os princípios dele, que é a unidade, indivisibilidade e autonomia funcional.
Unidade é que ele é só um, né? É um e é indivisível. Não tem essa de você ir lá e conversar com um cara e o outro do Ministério Público, os dois conflitarem. Não. É um Ministério Público e ele é indivisível. Quem está falando lá é o cara e não adianta você falar com um outro promotor, um outro lá e o outro. Não. É uma lei. Um representa o todo. Porque às vezes a gente vai, né? A gente, quer ver um negócio que não é que também tinha que seguir essa norma? Concessão de benefício de aposentadoria. Aí eu chego lá, viro e falo: olha, a senhora não tem os requisitos ainda para conseguir essa aposentadoria, tá? Por causa disso, disso, disso. É um ente federativo, é uma autarquia que foi legalmente constituída para conceder benefícios, que é o Instituto de Previdência, que é a autarquia, o Tribunal de Contas audita, a Secretaria de Previdência fica em cima, né? Então tem toda a lei. Aí vem um vereador lá, que não sabe a diferença de lá com crá, e, pô, cara, dá uma força aí para mim, cara. O que que tá faltando para concessão dessa servidora aí, dessa colega minha, meu? Professora já. Não, mas tá faltando esse documento que não tem. Ela não pode ser por, né? Ela fala que é isso, mas não tem como comprovar, tal. Não quer, pô, tô indo aí, nós vamos conversar. Pô, peraí, filho, como assim? Você é atuário? Que você quer ir na canetada aqui, forçar o negócio? É que a gente tem que ficar, né? Respirar fundo, cidade pequena também, né? Não, tá, vamos aqui, mas vem cá que eu te mostro. Fala assim pro cara, vem cá que tem uma conta aqui que eu vou te mostrar como nós chegamos nessa conta pro senhor. Falou de conta, falou de matemática, o cara, não, o cara até fala na tora, assim, né? Não, não quero saber de conta, não, quero saber, dá, senão vou ter que ir lá no prefeito falar isso daí. Fala, pô, bicho, é técnico o negócio, para de carteirada, não é mais assim, não. Entendeu? Vereador, aí o cara vira vereador e já acha que tem imunidade parlamentar, né? Então, cuidado com essa questão, tá? Isso que é a tal da unidade, da indivisibilidade, da autonomia. O que que acho que vai cair para vocês do Ministério Público? Pode cair. Essa questão de cuidar do ordenamento jurídico, cuidar das leis, da Constituição, ser o guardião da Constituição, isso é importante, tá? E teve um aluno, um colega aí de vocês, de desafio, né, de tirar a certificação, que falou assim, são funções institucionais. O que que o Ministério Público faz? Bom, o principal, de novo, ó, velar pela observância da Constituição e das leis. Eu acredito que isso daqui, que isso toda hora, a gente vê Ministério Público tá nessa. Promover né, a observância da Constituição e das leis tal, e, claro, prover ação penal. E a ação é penal pública, ação civil pública, ele vai para cima. Ele que o promotor fala assim, vou abrir uma ação penal com esse cara, vou fazer uma ação civil, vamos prender esse pessoal aí, vamos entrar junto com esses caras, vamos, entendeu? É o Ministério Público que vai para cima mesmo, tá? Então, cuidado, mas o principal é isso daqui, ó, zelar pela observância. Por isso que o pessoal falou assim, nunca vi Ministério Público atacar o comitê, o conselho. Porque para você fazer uma ação penal, a não ser que coloque como uma formação de quadrilha, né? Fizeram uma quadrilha, e acontece isso, Instituto de Previdência, fizeram uma quadrilha para dilapidar o patrimônio público. Eram 5 pessoas infiltradas lá no comitê de investimentos que canetavam, que colocavam lá e colocaram em fundos que quebraram. O Instituto tinha, o Instituto tinha 20 milhões, está com 2. Foi investindo em fundos que um quebrou, o outro só pode tirar daqui 10 anos e está quebrado também, o outro é assim, as contas estão todas estão aí, ó, o dinheiro está aí, mas o fundo está quebrado, eles estão continuando contabilizando a preço, a valor patrimonial, só que o valor a mercado não tem nada. Aqui, ó, esse fundo aqui que tem 1 milhão, tá falando que tem 1 milhão? Vai lá ver no extrato. Cadê os caras? Sumiram já. Aí é formação de quadrilha, né, amigão? Então aí outra história. Mas é difícil pegar nesse caso, né? Então, tá aí o Ministério Público que eu falei para vocês, né? Marcos, disso tudo, o que que você falaria para eu
ficar esperto para a prova. Vai cair 2 questões. Onde que você apostaria aqui, né, dessa regulação? Vocês perceberam que é o seguinte, gente? Só uma questão aqui. Esse módulo, controle interno e externo, ele está só delimitando a diferença do controle interno, que é a comitê de que é o Conselho Fiscal Deliberativo, e os órgãos externos, o que é o controle externo. Beleza, nós fizemos bem isso. O que é regulação e fiscalização? Ele já vai assim, quem que regula, que é a Secretaria da Previdência? E quem que fiscaliza? A Secretaria da Previdência fiscaliza, mas também temos o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Tá? Então, esses daqui já são órgãos externos de fiscalização. Então, o que é bom a gente entender disso daqui, só para resumir para a gente ir para o próximo módulo, o seguinte, são formas, o Congresso Nacional tem a Secretaria da Previdência, que o governo, a União, terceiriza isso para a Secretaria da Previdência, né? Ó lá, a União terceiriza isso para a Secretaria Especial da Previdência para cuidar de todas as normas do Instituto, certo? Apurar as infrações, não só ser a orientação, mas também fiscalizar, apurar. Entender esse lance do CRP, que sai da Secretaria da Previdência e que é a principal vinculação do RPPS com a Secretaria. Se tiver irregular, não vai receber, ok? Entender do Tribunal de Contas, qual é a função dele. Ele é um órgão de fiscalização de controle externo do Congresso Nacional, certo? E ele, no artigo 7.1, ele cuida de quem concede aposentadoria, então cai a gente aí na jogada, certo? O Poder Legislativo, ele seria uma continuação disso, e depois o Ministério Público já tem uma pegada mais judiciária, e a principal função dele, ó, zelar pela observância da Constituição. Nós vimos isso também aqui, né, ó, observância da Constituição e das leis. Qual é o órgão de controle externo linkado ao Poder Judiciário, ligado ao Poder Judiciário, e que vela pela fiel observância da Constituição e das leis? Falou isso, vai para o Ministério Público, tá? E com isso nós fechamos essa outra parte aqui,